Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou Bruno Medeiros, contador, e venho aqui nesse vídeo trazer informação aí para você cliente, você amigo, você companheiro de profissão. Então vamos trazer aí a informação, as novidades, né? Dessa vez a novidade seria a tributação dos lucros e dividendos, né? Aprovado agora no dia 27/11, né? Eu trouxe aqui algumas informações, uma colinha aqui para a gente poder bater um papo. Então vamos lá, pessoal. Tinham já um projeto de lei que já estava sendo falado já há alguns dias, né, referente às isenções, né, do imposto de renda, e com essas isenções acabaria também entrando ali uma contrapartida que seria a tributação das altas do lucro, né, das grandes fortunas, né? Então, o projeto de lei ele se transformou na Lei 15.270 de 2025 e dos principais assuntos que ele traz é a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Então, o imposto de renda pessoa física até R$ 5.000 será isento e terá uma redução de 5.001 até 7.350. Tá? Então esse daqui é o ponto principal. Existem outros pontos nessa lei que depois eu trarei outros vídeos aqui para mencionar, mas um dos tópicos principais que eu queria mencionar é esse, da isenção. Mudou o cálculo também, né? O cálculo alterou bastante, depois estarei fazendo um vídeo aí para esclarecer. E o segundo ponto seria a tributação dos lucros e dividendos. A tributação dos lucros e dividendos já é um assunto que vem rondando há um grande tempo, né? Que o governo já queria tributar em outros momentos, em outras situações, nunca deu certo, e agora dessa vez foi aprovado, né? Passou e foi aprovado. E como que funciona, pessoal? São lucros acima de 50 mil, serão retidos na fonte 10%. Isso mesmo. Então, um lucro recebido para cada CNPJ, para cada CPF. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, até o momento, né, o que está na lei, né? Então, a pessoa que tem a sua empresa ali, na qual vai ser o distribuído o lucro, esse lucro, se ultrapassar 50 mil, será calculado 10% sobre tudo. Então, se a pessoa distribuiu 60 mil, será 10% sobre 60 mil. Se a pessoa distribuiu 49 mil, 49.900, ela é isento, tá? Então, se a pessoa tem mais de uma empresa, esse cálculo vai valer para cada empresa, mas não a soma, vai ser cada empresa, tá? Isso é o que está na lei. Ainda faltam as normativas, né? Mas basicamente o que está na lei é isso. E vamos lá. Tem a questão, tem muita gente com muitos assuntos aí na internet, de faz isso, faz aquilo. Vamos explicar como que funciona. Pessoal, na legislação aqui ele está falando que a partir de 1 de 2026, os lucros acima de 50 mil serão tributados diretamente na fonte em 10%, e que os lucros até 31/12 de 2025 não serão tributados mediante algumas condições. E essas condições são de que o lucro seja deliberado até 31/12 de 2025. Deliberado como? É necessário que você, caso a sua empresa tenha lucros acumulados, é necessário que esses lucros sejam levantados e deliberados através de uma ata de assembleia, uma ata de reunião na sua empresa e registrado. Esse é o grande problema. Por que é o grande problema? Existem algumas pessoas pensando em alternativas, no quais essas alternativas seriam de levantar um balanço, levantar os lucros até novembro de 2025, para poder dar tempo de registrar em dezembro de 2025. Só que temos um problema, pessoal. O balanço, ele é anual. Então, assim, está tendo uma discussão para que esse prazo seja prorrogado, né, pelo menos até abril de 2025, porque assim, se nós temos o balanço, o patrimonial, que ele é fechado uma vez por ano, ele é uma demonstração que é anual, então ela é por exercício, e o exercício aqui no Brasil é de 1º de janeiro até 31/12, então não teria como levantar um lucro válido para uma deliberação com um balancete periódico até novembro de 2025, né? Então, uma das discussões são essas. Como que eu vou deliberar um lucro
não oficial. Então eu teria que deliberar um lucro oficial, que seria o fechamento do balanço, para assim fazer uma ata. Essa ata teria que ser registrada na junta comercial e estamos em dezembro. A junta comercial ela não vai aguentar todo esse serviço, né? Bem, conhecemos aí empresas que passaram por algumas alterações recentemente, a junta comercial, pelo menos aqui do estado de São Paulo, como outras que a gente trabalha também em Minas Gerais, Paraná, elas são rápidas, mas com a demanda que vai vir com essa nova legislação, eu acredito que é bem provável que vai congestionar. Até mesmo porque estamos falando no mês de dezembro, no qual, nas 2 últimas semanas do ano, é quando muito dos órgãos diminui seu efetivo e fica difícil registrar qualquer tipo de documento, principalmente dessa magnitude, né? Então, assim, pessoal, o que está se falando muito é isso, de uma prorrogação nesse prazo, né? E com essa prorrogação, aí sim daria tempo. Então, estão mencionando abril de 2026, algo do tipo, mas tudo conversa, né? Então, assim, muitas matérias que eu tô lendo, um pessoal comentando nas comunidades aí, porque o CFC, que entrou no meio também aí, que vai entrar nessa briga aí também para conversar, justamente para colocar o ponto de vista contábil, já que estamos falando de lucro, o CFC ele vai entrar nessa parte aí, muito provavelmente para demonstrar que não tem como fechar um lucro de 31/12 de 2025, uma vez que ele é fechado anualmente, né? Tem que ter um prazo hábil para ser registrados os documentos, fazerem os ajustes e tudo mais, né? Para você ter esse valor, teria que ser deliberado, né? Então, o que acontece? Esse tipo de informação, ela somente será realmente efetiva quando o balanço fechar bonitinho, aí você vai ter esse lucro levantado, tá? Então, pessoal, o que acontece? Isso tudo, pessoal, lembrando que vale, principalmente quem deve ficar atento é quem distribui acima de 50 mil e também nessa questão de deliberar é quem tem lucros acumulados. Se você não tem lucros acumulados, já todo ano você distribui tudo, então não tem, entre aspas, do que se preocupar. Você, infelizmente, vai ter que... Os lucros que forem ocorrendo em 2026, esse sim não tem jeito, já está dentro da lei, né? Então, existem formas legais de repente, pagar menos impostos nessa questão, né? Que seria através de holding. Existem algumas possibilidades, porque está previsto que a distribuição de lucro para pessoa física é tributada. Distribuição de lucro para pessoa jurídica, no caso de uma holding, isso não está previsto na lei. Então, eu vou estar fazendo outros vídeos aqui com algumas alternativas, algumas oportunidades aí para a gente estar podendo discutir, tá? Então seria isso, pessoal. Tô atento aí às notícias, estarei publicando aqui. Estarei também fazendo mais vídeo aí para vocês, mas de princípio eu gostaria de ter deixado esse vídeo aqui para esclarecer para todos vocês como que vai funcionar, tá ok? Então assim, pessoal, estão vindo novidades, eu estou trazendo logo aqui, então estamos hoje no dia 28/11, a lei foi publicada ontem, dia 27/11, então assim que saem novas notícias ou a prorrogação do prazo, eu venho aqui e falo com vocês. Tá ok? Pode ficar tranquilo, estamos trabalhando nisso. Cada notícia nova aí, reforma tributária, tudo, estamos trabalhando em cima. Podem ficar tranquilos. Estaremos amparando, assessorando, tudo que vocês precisarem estaremos fornecendo, tá? Então pode ficar tranquilo, vocês, nossos amigos aí, o pessoal da internet aí que segue o canal, curte aí, compartilha. Se inscreve aí nas nossas redes sociais para também os próximos vídeos aí que eu estou postando tá auxiliando de alguma forma, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.